noite. Uma alegria, novamente, aqui na casa de Irmã Maria Angélica, aqui no SEMA Barra. Gratidão a Jesus, nosso mestre querido, que sempre nos ampara e que ampara o trabalho aqui dessa casa também. Gratidão a todos os amigos queridos que estão aqui hoje. Obrigada. Obrigada por terem vindo, obrigada por estarem aqui hoje. E hoje nós vamos falar sobre caridade. Caridade moral e caridade material. Bom, esse tema está no Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E tá esse item, né, de caridade moral e caridade material está na instrução dos Espíritos. Mas antes de começar a falar sobre caridade com o viés da doutrina espírita, eu vou falar um pouco da caridade no viés científico, através de um outro prisma. E pode ser bastante interessante para vocês que a ciência estude algo tão subjetivo. Mas existe um neurocientista brasileiro, super renomado internacionalmente, chamado Jorge Moll Neto, e ele estudou sobre a caridade. Ele desenvolveu várias pesquisas utilizando um scanner cerebral, utilizando várias técnicas para poder mapear que áreas do cérebro eram atingidas quando alguém praticava um ato benemérito de caridade. E ele foi atrás das pessoas e começou a fazer vários experimentos para poder elaborar essa tese dele. Porque, segundo ele, muitas religiões, a maioria das religiões, falava sobre a caridade e sobre os benefícios da caridade, tanto para o corpo físico quanto para o espírito. Bom, mas isso é outra história, porque Jorge Moll Neto é ateu e cientista. Mas ele queria saber se algo realmente acontecia no cérebro quando alguém praticava um ato de caridade. Eu não sei se vocês também estão familiarizados que existe também outro estudo que fala sobre a oração, sobre a prece. Esses estudos foram feitos mais ou menos, não foi feito pelo Jorge Moll, mas foram feitos mais ou menos na mesma época. Então, o Jorge Moll começou, depois que vocês derem um Google, vocês vão ver exatamente todos os tópicos da pesquisa, tudo desmembrado direitinho lá. Eu não tenho tempo aqui de falar de todos os tópicos, de dar todos os exemplos de tudo que ele fez na pesquisa, mas é interessantíssimo. Eu vou resumir ao mais importante para nós aqui. Depois de muitas pesquisas e de avaliar muitas pessoas no ato de fazer uma caridade, o Jorge chegou à conclusão que existe uma área do lobo frontal do nosso cérebro que é ativada e que jorra para todas as outras áreas do nosso cérebro, incluindo para o nosso corpo físico, substâncias que ele disse que nunca viu em nenhuma outra atividade cerebral de recompensa nem de prazer. Então, ele ficou completamente entusiasmado com essa pesquisa, ele ficou completamente surpreso e começou a entender o porquê que todas as religiões falavam sobre a caridade. Então, ele fez pesquisas a respeito de como é a caridade quando você faz a caridade com seu próprio dinheiro. Como é que isso o cérebro reage? E quando você faz a caridade doando o seu tempo, como o cérebro reage? Então, pasmem, para a maioria das pessoas que talvez gostem de chocolate, ou de um bolo de chocolate, ou daquela comida favorita, quando você come um bolo de chocolate, ou a sua comida favorita, você sente o quê? Aquela satisfação, aquele prazer. Pois praticar a caridade dá uma sensação de prazer no cérebro maior, em até 80% mais do que aquele bolo de chocolate ou aquela comida que a gente gosta. Então, só para vocês terem mais ou menos uma ideia dessa pesquisa. Mas teve um determinado momento que o Jorge Moll, ele se viu numa situação um pouco delicada. Por quê? Porque ele queria definir exatamente o que era a caridade, porque é um conceito subjetivo, e ele queria definir, não, o que é a caridade mesmo?
É fazer o bem, é dar dinheiro para as pessoas, é ajudar as criancinhas pobres, é ajudar os idosos, as pessoas em situação de rua. O que é a caridade? O que é a caridade? E aí ele começou a pesquisar que algumas pessoas, quando faziam determinados atos de bondade para outras, o cérebro não dava esse curto-circuito de felicidade. Ou porque a doação era do próprio bolso e, às vezes, ele identificava que as áreas cerebrais que acendiam eram as de insatisfação, que era naquele momento que a pessoa falava assim, não, bota a mão no bolso e faz essa doação aqui. Muitas pessoas não gostavam de fazer isso. Outras pessoas doavam o seu tempo, mas pareciam não sentir prazer com aquilo. E aí ele começou a ficar preocupado. Espera aí, essas pessoas estão praticando algo que todos vão entender como um bem, mas o cérebro não está dançando, o cérebro não está feliz. Por que será? E aí ele começou a entender, através da outra pesquisa, da eficácia da prece, da eficácia da oração, ele começou a entender o que estava errado na pesquisa dele. Porque a eficácia da prece descobriu que não é qualquer tipo de prece que vai mexer com as sinapses cerebrais. Somente a verdadeira prece é que mexe com as sinapses cerebrais e faz com que o cérebro tenha essa conexão, essa explosão e essa ligação com a fé, com tudo aquilo que a gente sabe que a prece faz. Então, o Jorge falou assim, espera aí, então deve existir também a caridade e a verdadeira caridade. A caridade e a caridade essencial. Porque muitas vezes a gente está fazendo um trabalho ou está ajudando algumas pessoas e está fazendo aquilo no automatismo, porque alguém disse que a gente tem que fazer. É muito comum, quando a gente chega na casa espírita, e aí a gente conhece a doutrina espírita, e a gente entra na casa espírita, e ótimo, que maravilha, e aí, de repente, já disse, não, você tem que trabalhar na quentinha. Não, você tem que trabalhar na evangelização. Não, você tem que trabalhar na cantina, no brechique. E aí, aonde vai surgindo vaga, a gente vai dizendo, você tem que fazer isso, você vai ver como é bom, como... É bom? Maravilhoso. Vai ajudar pra caramba, porque o que mais a gente precisa é de trabalhador na casa espírita. Mas será que praticar qualquer uma dessas funções vai fazer necessariamente e obrigatoriamente que o seu cérebro tenha essas sinapses todas? Pois é, o George Moll descobriu que se não há sentimento, não existe essa explosão cerebral que vem do nosso cérebro inundando o nosso corpo físico. Se a gente não sente verdadeiramente aquele bem que a gente está fazendo para o outro, a caridade, ela é caridade, mas não é a profunda caridade. Aquela caridade que vai impactar diretamente no nosso bem-estar físico, mental e emocional. Então, o que eu percebi ao longo dos anos também trabalhando na doutrina espírita, e muita gente fala, nossa, você faz isso, faz aquilo, é atividade disso, atividade daquilo, mas existem trabalhos e existem coisas que a gente gosta mais de fazer, como tudo na vida. Então, você entrou na casa espírita, está precisando de trabalhador? Arregaça as mangas, vamos lá, isso em qualquer lugar, não só na casa espírita. Mas você gosta de criança? Você gosta de trabalhar com criança? Então, vai trabalhar na evangelização. Você gosta de ajudar as pessoas, de se sentir útil, de estar ali fazendo comida, por exemplo? Vai fazer a quentinha para a gente substituir, para a gente fazer a distribuição aqui. E vocês vão perceber a diferença, a sutil, mas grande diferença entre a caridade, somente automática e mecânica, porque, não, você está na casa espírita, você tem que trabalhar. Não, você é espírita, você tem que fazer caridade. Não, hoje em dia tem que fazer caridade. E a verdadeira caridade, que é aquela que a gente faz com o sentimento e com o coração. Sem sentimento, a caridade, ela vai ser um bem? Vai. Mas ela vai ser muito mais um bem para o outro do que para nós mesmos. Por quê? Porque o bem, a prática no bem, a atividade no bem é um banquete que Jesus nos oferece. Mas nós também precisamos comer desse banquete. A gente não pode só servir os outros e não se servir. E não construir dentro de nós
aquilo que Jesus já nos falava como a construção interior dentro de nós, que é o reino dos céus. Então, nós precisamos nos servir desse banquete. Nós precisamos construir em nós tudo aquilo que nós damos e entregamos ao outro, porque nós damos aquilo que nós somos, que nós temos. Agora, isso, quem disse para nós foi um neurocientista ateu. Agora, e a doutrina espírita? O que a doutrina espírita diz sobre a caridade? No Livro dos Espíritos, a irmã Rosália, ela vai nos dizer que a caridade, a verdadeira caridade, consiste em suportarmos uns aos outros. Olha isso, gente. Suportarmos uns aos outros. Ela não fala nem em amar, porque ela já sabia que ia ser difícil. Então, é suportarmos uns aos outros. Será que nós fazemos isso? Não é suportar, porque às vezes é difícil suportar até quem convive na mesma casa que a gente. Será que a gente suporta as pessoas? Vamos parar para pensar aqui, porque hoje vai ser esse momento de reflexão nosso. Será que a gente está suportando as pessoas para depois começar a amar as pessoas? Essa reflexão é importante a gente fazer. E aí, o Kardec pergunta também no Livro dos Espíritos, na questão 886 do Livro dos Espíritos, ele pergunta para os espíritos qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como Jesus a entendia. Então, para Jesus, o que é a verdadeira caridade? Jesus é o nosso modelo e guia. E aí, o que foi que os espíritos responderam? Que aqui na casa, quem é antigo já vai saber, que a gente fala que é o BIP, que é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições e perdão das ofensas. Essa seria a verdadeira caridade como Jesus a entendia. Benevolência, indulgência e perdão. Se a gente for parar para pensar, o que é benevolência? Benevolência é querer o bem. Quando você quer o bem para você e para os outros. Indulgência é quando você vê, quando você enxerga o bem, não só em você, como em todos aqueles que estão à sua volta. Você enxerga o bem nos outros ao invés de enxergar as imperfeições. E o perdão? O perdão é você fazer com que o bem, é você deixar com que o bem entre dentro de você. E se a gente for parar também para refletir, essas três coisas, benevolência, indulgência e perdão, são os três pilares para a convivência com todos ao nosso redor. Se a gente exercitar essas três coisas, benevolência, indulgência e perdão, a gente vai viver muito bem. Só que é fácil? Não é fácil. Os espíritos dão esse roteiro para a gente, mas não é fácil. Então, eu estou aqui falando de caridade, quer dizer, então, que a caridade material, ela é menos do que a caridade moral? Bom, não existe disputa entre as duas. A caridade material e a caridade moral são todas importantíssimas. A gente precisa aqui do dinheiro para poder sobreviver. A gente vive num mundo material, a gente precisa de roupa para se vestir, a gente precisa de dinheiro para comer. O dinheiro é uma alavanca de progresso para o mundo. E a gente precisa aprender a usar essa ferramenta, essa alavanca, em prol de nós e daqueles que necessitam. Então, sim, a gente precisa muito da caridade material. Agora, a caridade material, às vezes, ela é muito mais fácil de ser praticada do que a caridade moral. A caridade material, às vezes, a gente hoje em dia não passa mais um cheque, mas a gente faz um Pix e se livra, às vezes, do problema. Vou ajudar ali aquela pessoa, está precisando, aí a gente faz um Pix falando, agora eu vou dormir tranquilo. Não, vou ajudar ali, vou dar um dinheirinho e vou dormir tranquilo também. Tem um exemplo que eu sempre dou, mas eu vou dar de novo, que teve uma pesquisa também, um exemplo que uma vez eu vi, que a pessoa falava assim, se você está andando na rua e você encontra um morador de rua, uma pessoa em situação de rua ali naquele momento, e ele está com uma plaquinha dizendo,
R$10 ou 10 minutos do seu tempo, o que você escolheria? O que seria mais fácil para você num primeiro impulso? Não precisa responder, calma, porque, né, calma, mas qual o primeiro impulso, assim, sem vergonha, sem, sabe, o que vem na sua cabeça? Imagina, naquele dia que você não tem tempo para nada, e aí você dá de cara com aquela plaquinha, 10 minutos do seu tempo ou R$10? E aí? Tem uma história do Chico, eu gosto muito das histórias do Chico, porque eu acho que a gente aprende muito com as histórias, e Chico era absolutamente encantador, além de ser aquele ser humano maravilhoso. E o Chico Xavier, ele contou para Divaldo uma vez que ele tinha 2 ternos. E aí ele ganhou de um amigo dele, paulista, ele ganhou 5 ternos. Era um amigo que tinha bastante dinheiro, e aí entregou para ele 5 ternos, assim, seminovos, perfeitos, aquele caimento, aquele corte, aquela coisa assim linda. E aí o Chico ficou super feliz com aquilo, pendurou os 5 lá no armário dele e ficou alisando, assim, sabe? Nossa, Divaldo, você precisava ver que coisa mais linda aqueles ternos. E aí eu já tinha 2, que estavam mais ou menos, com 5, 7, eu falei, pronto, eu estou cheio de terno para a vida agora. E aí, chega quem? Emmanuel. Porque a alegria dura pouco, né? Aí chegou o Emmanuel. Aí o Emmanuel virou para ele, olhou para ele já sabia que não ia dar certo, né? E aí Emmanuel vira para ele e fala assim, Chico, para que o corpo quer tanta roupa? Para que o corpo quer tanta roupa? Não é indireta para ninguém aqui. Tá? Não é indireta para ninguém, não é. Mas Emmanuel falou, para que o corpo quer tanta roupa? E aí o que ele fez? Eu nem preciso dizer para vocês, ele pegou os 5, doou, ficou com os 2 que ele tinha, que serviam muito bem, e passou para frente. Falou, Divaldo, não foi dessa vez. E ele tinha esse humor, né? Ele tinha esse humor e ele enfrentava as situações da vida com muito humor, com muita leveza, porque ele sabia que era passageiro. E às vezes a gente se deixa levar por coisas tão pequenas diante da nossa existência. Ah, é bom comprar roupa? Claro que é bom comprar roupa, claro que é bom se vestir bem, claro que é bom ter conforto e o dinheiro podendo comprar isso de maneira lícita, né? Você trabalha, você não tem problema nenhum, gente, nenhum. Estou dando aqui um exemplo de como os excessos, às vezes, podem nos fazer perder o nosso foco. E eu acho que isso é que o Emmanuel ficava muito em cima do Chico, porque é muito fácil a gente se deixar levar pelo bem material, pelos bens materiais, pelo dinheiro. Não é à toa que aqui nos cursos a gente debate muito a questão da prova da riqueza e a prova da pobreza. E quando tem essa aula, é uma polêmica danada, porque muita gente diz que a pior prova é a da pobreza, algumas dizem que é a da riqueza, mas todas querem passar pela prova da riqueza, todas. Sem exceção, não, mas na próxima eu queria pelo menos nascer rico. Todo mundo quer passar pela prova da riqueza. Agora, passar pela da pobreza, ninguém quer. Não vem nem lá no plano espiritual, quando vem o planejamento reencarnatório, o pessoal corre. Quando diz que vai nascer no Brasil, então, o pessoal não quer, sai correndo. E é verdade, porque é muito difícil. Mas se a gente for parar para pensar todas essas questões da riqueza, das facilidades, dos bens materiais, é complicado. A gente tem que passar pela prova da riqueza, a gente vai passar. Todos nós passaremos. Mas a gente tem que estar bastante calejado, com bastante experiência, com bastante sabedoria para poder passar pela prova sem se perder nela e sem angariar mais débitos ainda nela. Isso é importantíssimo. Mas a gente sabe que a gente precisa do dinheiro para sobreviver. Então fica uma reflexão. Para que o corpo quer tanta roupa? Para que o pé quer tanto sapato? E a gente pode, sim, fazer, como a Beth falou no início, aquela limpa no nosso armário, trazer, porque tem realmente pessoas que precisam disso.
E quando a gente pensa muito sobre a caridade também, do que vai fazer, do que não vai fazer, às vezes, aquele bem, aquilo que a gente está se amarrando para dar, chega na hora, chega tarde demais para quem, às vezes, está passando frio, está passando fome na rua. Então, a gente precisa pensar nisso também. A gente precisa ter isso em mente, que o ato benemérito de fazer algo para alguém sem esperar nada em troca é o que vai fazer com que o nosso cérebro pule de felicidade. E essa sensação de bem-estar do cérebro, ela vai ser jorrada para o nosso corpo físico, e um fator importantíssimo que o George Moll, na pesquisa, também detectou, que pessoas que praticam a verdadeira caridade adoecem menos. Vocês sabiam disso? Então, esse negócio de tomar vitamina C, gente, caridade. Inclusive, tem uma pesquisa relacionada também a isso, que diz que o estresse e as pessoas que não praticam nenhum tipo de caridade, que vivem só para si, no egoísmo, elas adoecem mais. E aí compararam com altos executivos de Wall Street e populações subnutridas da África, pobres da África, subnutridas. Fizeram uma comparação que, se esses dois grupos fossem expostos ao mesmo patógeno de uma infecção pulmonar, por exemplo, eu não sou médica, tá? Então, se eu estiver errando aqui os termos, vocês, por favor, me perdoem. Mas expostos ao mesmo patógeno, os executivos de Wall Street teriam chances de 60%, 70%, às vezes 80% maiores de pegar essas infecções e ficarem gravemente doentes do que as pessoas que passam fome na África. Por quê? Porque as pessoas que passam fome na África, elas estão sempre juntas, estão sempre unidas. E o ser humano é um ser social, um ser gregário. A natureza do homem é estar em conjunto, é estar se relacionando, é estar um ajudando ao outro. Então, olha que interessante isso. A gente ajudar o nosso próximo é da nossa natureza. Então, a gente também tem que diferenciar o que é caridade do que é da nossa natureza. Se a gente, por exemplo, está atravessando a rua e tem uma pessoa do nosso lado com dificuldade de atravessar a rua, isso não é caridade, gente. Isso é a natureza humana agindo dentro de nós. Então, nós vamos pegar na mãozinha da pessoa e vamos atravessar aquela rua. Ajudar o filho em casa com dever de casa, ajudar na gestão da família, né? Tudo isso não é caridade, é a natureza humana, é aquilo, são as nossas obrigações enquanto seres sociais. Caridade é outra coisa. E, geralmente, a caridade, ela vem atrelada àquele benefício que a gente faz para o outro sem esperar absolutamente nada em troca. Vocês já experimentaram fazer algo para alguém que esse alguém não pode retribuir para você sem esperar absolutamente nada em troca? Pois é. Na pandemia até tinha um site, eu não sei se tem hoje em dia mais, que era, as pessoas colocavam ali as contas que tinham para pagar, não sei se vocês lembram disso, e era um site que juntava várias contas de várias pessoas, conta de água, luz, gás, atrasada, das pessoas que não estavam recebendo salário, não estavam podendo trabalhar, e as pessoas que tinham dinheiro, que tinham condições, entravam no site e pagavam algumas contas dali. Então, a pessoa não sabia quem era a outra pessoa, não sabia como era, o que ganhava, mas estava ali fazendo esse gesto, essa atitude, unindo a caridade material à caridade moral, sem recompensa, sem absolutamente nada. Olha que maravilha. E aí tem uma outra história do Chico, que eu também sempre gosto de contar, nessa coisa de esperar ou algo em troca, que teve uma vez que ele estava, isso serve muito para o nosso dia a dia também, que uma vez ele estava caminhando, e aí passa, lá em Pedro Leopoldo, né, todo mundo se conhecia, e aí passa um rapaz que vivia sempre no bar, sempre muito embriagado, e aí ele passa e fala para o Chico, Chico, você tem alguma moedinha aí para mim hoje? E o Chico tinha, estava com o bolso cheio de moeda. Mas aí o Chico virou para ele e falou assim, não, hoje eu não tenho não, eu estou atrasado para ir no centro espírita, deixa eu ir, mas hoje eu não tenho não. Fica com Deus, meu filho, tá. Ele começa a andar, aí aparece Emmanuel. Emmanuel aparece e pergunta, Chico, por que é que você não deu aquelas moedas? Se você tinha as moedas, ele estava pedindo a moeda.
E ele falou, mano, eu não vou dar, porque ele já estava embriagado. A essa hora da manhã, ele ia pegar o dinheiro que eu dei para ele e ele ia comprar de novo em bebida. Ele ia gastar tudo em pinga, então eu não vou fazer isso. E aí o Emmanuel falou assim, Chico, e o que você tem a ver com isso? O que você tem a ver com isso? Você volta lá e entrega o dinheiro. O que ele vai fazer com o seu dinheiro é responsabilidade dele. A sua responsabilidade é dar aquilo que você tem e pode dar. Chico volta, entrega a moeda. Não preciso nem dizer que... Não sei o que o rapaz fez, mas ele ficou muito feliz e Chico voltou para fazer seu trabalho no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Quantas vezes a gente faz uma doação e a gente quer saber o que a pessoa fez com aquela doação, aonde foi parar aquela doação, qual foi o bem que a pessoa fez ou não, né? Às vezes a gente sabe que a pessoa, de repente, ou supõe que a pessoa vai gastar com uma certa coisa, mas a gente mesmo assim vai e depois quer saber. Não tem isso. Então, eu acho que a gente também precisa ter essa consciência de que, quando a gente dá algo para alguém, aquilo sai da nossa responsabilidade. Aquilo que a gente faz é responsabilidade nossa, e o que o outro faz é responsabilidade do outro. Tem uma historinha também engraçada, não é do Chico Xavier, tá? É uma história de alguém que eu conheço. Que essa pessoa, ela tem, enfim, tem familiares e tudo mais, e esses familiares, essa pessoa da família, estava querendo na verdade, ela tinha pedido um dinheiro para comprar uma vaca leiteira, sabe, uma vaquinha leiteira. E aí é uma pessoa que mora no interior e falou assim, nossa, eu preciso de uma vaca leiteira, porque aí eu vou ter o leite, pelo menos, aqui para as crianças, para todo mundo, a gente precisa disso. E aí a pessoa virou e falou assim, não, tudo bem, então eu vou te ajudar, mas você faz o seguinte, você negocia aí essa vaca, porque, né, vou te dar um pouquinho agora, um pouquinho depois, você compra a vaca para poder ajudar aí. Aí, tudo bem, a pessoa foi, deu o dinheiro e passou-se um tempo. Está lá, na cabeça dele, a vaca está comprada, está ajudando, que bom, o cérebro está lá, uhul, que bom, fiz uma boa ação, tá ótimo. Passa-se um tempo depois e alguém também da família vai visitar essa pessoa lá na fazendinha. E aí, fica lá e tudo mais. E quem deu o dinheiro para a vaca pergunta depois, e aí, a vaca está dando muito leite, como é que está? Bom, eu nem preciso dizer para vocês que a vaca foi para o brejo. Tinha vaca? Não tinha vaca. Nunca teve vaca. Aí eu pergunto para vocês, é problema de quem isso? Né? Quem já não passou por uma situação assim? Todos nós passamos por isso. Agora, se a gente for ficar prestando atenção nisso, o que vai fazer, o que não vai fazer, a gente não vive. Agora, outra coisa importante da caridade, que eu acho que é bom a gente frisar aqui, é que toda vez que a gente faz um bem para qualquer pessoa que seja, toda vez, esse bem vai ser o nosso advogado em toda parte, aonde quer que a gente vá. Voltando a Chico Xavier. Chico Xavier tinha um irmão chamado José. José, esse irmão de Chico, ele desencarna, ainda moço, por conta de um AVC. No dia que ele teve esse AVC, e só dando aqui um preâmbulo, José foi o irmão que mais ajudou o Chico Xavier no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Então, ele ajudava, ele se tornou médium passista, ele era doutrinador, ele ajudava as pessoas, organizava fila, ajudava no lanche para oferecer para as pessoas, amparava as mães. Ele era uma pessoa muito ativa no Centro Espírita, fazia muito o bem, e era o braço direito do Chico. Num certo dia, ele teve esse AVC e logo ficou desacordado. O Chico Xavier ele foi socorrido, foi levado para a casa do Chico, que era onde todos moravam juntos. E aí Chico, muito angustiado, pediu ajuda a Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra chega até ele e diz, Chico, o negócio é o seguinte, na programação reencarnatória, no planejamento reencarnatório do José, está que ele vai desencarnar através desse AVC, mas antes de desencarnar, ele vai ficar 11 anos adoentado,
paralítico, preso a uma cama e dementeado também. Então, Chico, a gente tem que fazer muita prece, tem que orar muito, mas eu recebi dos benfeitores do plano espiritual a notícia de que existem muitas preces chegando em favor do José. Muitas preces de todas as pessoas que ele ajudou. Então, a equipe do planejamento reencarnatório está recolhendo todos esses pedidos, todas essas preces, e a gente vai levar essas preces para o plano superior, para que a gente consiga, de repente, que ele desencarne agora, de imediato, para que ele não fique esses 11 anos acamado. Então, que ele desencarne imediatamente e não tenha que passar por esse sofrimento em prol de todas essas orações que ele tem recebido. A gente não vai conseguir fazer com que ele sobreviva, porque o cérebro já foi danificado, enfim. E existia isso, ele precisa passar por isso para que ele, na próxima encarnação, ele venha bem, ele venha mais evoluído. É um passo importante na vida dele. Bom, passa-se um tempo, reúne-se ali ao redor da cabeceira de José, André Luiz, Bezerra de Menezes, Emmanuel e irmã Sheila, Chico Xavier, todos ali orando por José. Passa-se um tempo, volta Bezerra de Menezes com a notícia de que foi outorgado o desencarne imediato de José, porque aqueles 11 anos de trabalho ininterruptos no bem quitariam a dívida dele de 11 anos que ele ficaria acamado, paralítico e demente numa cama. Olha como o trabalho no bem, como o amor cobre a multidão de pecados. Ah, mas foi um favor porque ele era irmão do Chico Xavier? Não, é lei. A lei de justiça é exatamente assim. O amor cobre a multidão dos nossos débitos, dos nossos pecados. Ele teve o livre-arbítrio de, nessa encarnação, praticar o bem, ajudar pessoas que intercederam por ele no momento em que ele mais precisou. E isso foi acatado pela espiritualidade, porque a lei é de justiça, amor e caridade. Então, naquele exato momento, Bezerra de Menezes e os seus trabalhadores do plano espiritual fizeram o desenlace do corpo físico e José desencarnou. Foi sofrido para o Chico? Muito. Inclusive, ele ficou até um período sem participar das mesas de desobsessão, até que depois ele retornou. Por quê? Porque era o José que passava essa segurança para ele. Mas aí com Emmanuel e é importante a gente falar isso do sofrimento e da tristeza do Chico, porque a gente acha que espírita não sofre, que espírita não tem medo, que espírita não tem angústia, não tem dor. Muito pelo contrário. O Chico ficou muito triste, levou um baque, mesmo sabendo que aquilo era necessário, ou seja, não houve desespero, mas houve muito sofrimento, e ele demorou a entender também toda essa dinâmica. Ele aceitou, ele sabia que aquilo era o necessário, mas foi difícil para ele. Mas o bem que o irmão dele tinha praticado o ajudou imensamente no momento da expiação, da maior expiação da vida dele como espírito. Então, façamos o bem, façamos sempre o bem, independente do lugar, da situação. Se hoje nós praticamos o bem, pensando em algo em troca, alguma recompensa, mesmo que seja recompensa espiritual, porque espírita é assim, pensa logo em bônus hora. Vem para a casa espírita e acha que, não, que maravilha, estou aqui trabalhando, porque aí eu já vou garantir uma casinha com um puxadinho lá no nosso lar para trabalhar, entendeu? Não é muito diferente das promessas que a gente faz na religião católica também. Não, eu paro de fazer isso, eu paro de fazer aquilo para conseguir determinada coisa, ou para, né? Então, a gente tem que ser mais racional nas nossas conquistas, nos nossos pedidos, naquilo que a gente busca para a gente. A gente precisa disso. A gente precisa acordar para essas verdades espirituais, para entender que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas a todo e qualquer tempo, a todo e qualquer momento. Isso é muito importante. Uma outra história que eu sempre gosto de contar, eu já contei numa outra palestra, então quem já ouviu vai ouvir de novo, mas eu acho essa história sensacional, que é a história do frango. E essa história, ela é excelente. Por quê? Porque ela conta exatamente como o bem, o exemplo no bem da caridade arrasta. E tudo que a gente faz reverbera ao nosso redor, reverbera e diz quem nós somos. Uma senhora viúva
abriu as portas da casa dela para 14 crianças. 14 crianças. Ela acolheu dentro de casa. E, óbvio, eu não preciso nem dizer para vocês que era um perrengue danado cuidar das 14 crianças e manter as 14 crianças alimentadas, vestidas e tudo mais. Então, ela recebia muitas doações de vizinhos, ela tinha uma pensão ali acanhada, então ela ia, ela se virava e ia cuidando daquelas crianças. Só que teve um dia que a comida acabou. Acabou, não tinha doação, os vizinhos também não tinham nada sobrando para dar, uns não queriam dar, outros, e ela tinha 14 crianças famintas dentro de casa. Não tinha ninguém para acudir. E aí ela ficou pensativa, só que na esquina da casa dela tinha uma encruzilhada. E aí ela pensou, ficou ali na janela olhando e viu quando uma pessoa saiu do carro e botou ali um frango, entrou dentro do carro e foi embora. Aí ela não pensou duas vezes, ela falou, eu vou pegar o frango, porque eu tenho 14 crianças famintas, eu preciso alimentar 14 crianças, eu vou pegar esse frango. E aí ela foi até a encruzilhada. Quando chegou na encruzilhada, ela fez uma prece, pediu licença, pegou o frango, levou para casa, cozinhou o frango, deu para as crianças comeram felizes, contentes, ninguém passou mal. Ela, opa, está tudo certo, crianças alimentadas, vou ficar sempre de olho nessa encruzilhada. E aí ficou de olho na encruzilhada. Está lá na encruzilhada toda vez, pintava o frango, ela pegava o frango, fazia as crianças. Bom, os anos se passaram e as crianças todas cresceram, cada uma seguiu o seu rumo, o seu caminho, fortes, felizes, deu tudo certo. E ela passou a frequentar uma casa espírita que tinha perto ali da casinha dela. Quando ela está lá na casa espírita, um belo dia, o médium da casa espírita chama o nome dela. E aí ela ficou um pouco assim, o que esse médium quer comigo? Quando ela chegou até a mesa, o médium falou assim, olha, tem um espírito aqui que quer se comunicar com a senhora. Ela, tudo bem. Aí o espírito vira-se para ela e diz assim, eu sou o espírito que viu a senhora roubar o primeiro frango na encruzilhada. Eu vi quando a senhora roubou o frango que era meu e dos meus amigos. A senhora roubou aquele frango que não te pertencia. E eu e os meus amigos ficamos furiosos. Nós queríamos vingança. E nós fomos atrás da senhora. Mas aí, quando a gente chegou e viu que tinham 14 crianças com fome, a senhora pegou, cozinhou, deu de comer com uma alegria, uma felicidade, e aquelas crianças, na maior felicidade também com aquele frango, a gente voltou e começou a pedir mais frango para a encruzilhada. E aí a gente começou a pedir mais frango, às vezes 1, 2 no mesmo dia, frango, e a senhora foi pegando os frangos. E, por causa dessa atitude, desse gesto da senhora, hoje nós trabalhamos aqui na Casa Espírita, somos também, trabalhamos aqui na mesa mediúnica, ajudando os outros espíritos. Eu e meus 150 amigos que fazíamos esse trabalho, passamos a estar aqui também praticando o bem. Então, olha como o bem é contagiante, como o exemplo do bem e da caridade é um arrastamento irresistível. A gente ensina muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. Por quê? Porque na caridade material, a gente dá aquilo que a gente tem. Mas na caridade moral, a gente dá aquilo que a gente é. O que a gente está dando por aí? A gente pode muito bem dar o que a gente tem, mas sem faltar entregar também aquilo que a gente é. Aquilo que está dentro de nós, as nossas conquistas, porque aquilo que a gente é o que vai permanecer conosco quando nós desencarnarmos. O que a gente tem vai ficar aqui. As roupas que Emmanuel falava, para que o corpo quer tanta roupa? Isso é uma frase de geladeira, talvez até de encontro de Jesus. Para que o corpo quer tanta roupa? Um imã para a gente botar. Mas para ir lembrando a gente dessas coisas todas, da gente desapegar dessas coisas, desapegar e levar conosco e começar a fazer a nossa bagagem para o plano espiritual. Isso não é morbidez de falar, não, porque morrer todo mundo vai, mas o que a gente vai levar?
Será que a gente vai deixar aqui uma riqueza danada em bens materiais e vai chegar lá pobre? Pobre de todos os bens, de todos os valores espirituais que nós conquistamos? A gente precisa seguir por essa linha. E para finalizar, eu vou ler um texto aqui que também é atribuído a Chico Xavier, mas eu não tenho certeza, tá? Porque eu peguei da internet, então não vou saber dizer. Vamos lá. Onde quer que você esteja, seja a alma deste lugar. Discutir não alimenta, reclamar não resolve, revolta não auxilia, desespero não ilumina, tristeza não leva a nada, lágrima não substitui suor, irritação intoxica, deserção agrava, calúnia responde sempre com o pior. Para todos os males só existe um medicamento de eficácia comprovada: continuar na paz, compreendendo, ajudando, aguardando o concurso sábio do tempo, na certeza de que o que não for bom para os outros não será bom para nós. Pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas, pessoas amadas amam pessoas, pessoas chatas chateiam pessoas, pessoas santificadas santificam pessoas. Quem eu sou interfere diretamente naqueles que estão ao meu redor. Acorde, se cubra de gratidão, se encha de amor e recomece. O que for bênção para a sua vida, Deus te entregará, e o que não for, Ele te livrará. Um dia bonito nem sempre é um dia de sol, mas com certeza é um dia de paz. Muita paz para todos nós.